Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Graças a Deus, irmãos, mais uma vez. Amém. Vamos à palavra. 1 Coríntios 5, 6 a 8. Primeira Coríntios 5, versículo 6 ao verso 8. Vou ler, irmãos, para a gente adiantar. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Somente esses textos. A gente quer usar esse texto como base para a gente falar nessa oportunidade um pouquinho com os irmãos sobre a Páscoa, né? Sobre o evento aí que se é comemorado a Páscoa. Né? Há muita contradição a respeito do assunto. Aí a gente queria falar um pouquinho, ainda que não estude, mas uma mensagem, tentar ser uma mensagem de edificação para a igreja com relação ao assunto da Páscoa. Né? Bem, a Páscoa que nós temos aí, né, que o mundo celebra, ela em pouco contribui para que nós fundamentemos algum princípio bíblico nela ou possa edificar nossa fé em algum sentido. Né? Ela é uma Páscoa, assim como o Natal, que perdeu totalmente o sentido, o significado de princípios bíblicos, né, tendo nela. Né? Então a figura mesmo de um coelho, de ovo, né, de chocolate, nada disso você vai achar base alguma nas escrituras para que a gente possa fundamentar, para se dizer que é, entre aspas, uma Páscoa cristã. Né? Então a Páscoa, né, falar um pouquinho a respeito do início tanto do próprio coelho como dos ovos de Páscoa, todos eles estão relacionados à ideia da fertilidade, né? Principalmente alguns entendem que, né, da antiguidade dos deuses germânicos, principalmente a deusa da fertilidade, e que tudo isso era símbolo dessa divindade. E quando esse povo são convertidos ao catolicismo, como a gente conhece, tudo isso traz junto, né, a forma que tinha lá e traz isso para dentro da igreja, aplicando esse conceito pagão, como se fosse levando ele à ideia de comemoração cristã, atribuindo ao evento da Páscoa. Né? Então, quando a gente vai falar de Páscoa, principalmente com nossos filhos, não dá para a gente associar, né, essas coisas e dizer que isso representa a Páscoa do Senhor, que isso representa o nosso Senhor Jesus. Né? Então, a gente fica aí entendendo que ela não contribui em nada para isso. Né? Isso não quer dizer que nós não podemos comer ovo de chocolate, não quer dizer, mas a gente precisa aprender a usar isso e ensinar de maneira correta. Né? Então, essa palavra Páscoa, né, que quer dizer o significado que é passar por cima, que é pular além da marca, ou poupar sem punir, né, passar sem punir alguém, a sua origem está relacionada ao evento
do que acontece no Êxodo, da saída de Israel, quando Deus faz juízo sobre os egípcios, que o anjo da morte vem sobre o Egito, e na casa que tivesse o sangue de um cordeiro, o anjo passaria por cima, o próprio Deus passando por cima na sua ira, poupava aquela casa, e daí vem a origem da palavra, que é passar por cima sem punir. Essa ideia de passar por cima ou cobrir, porque ele viria o sangue, e esse sangue, aquelas casas seriam poupadas. Então aqui é da onde vem a origem da Páscoa, que ela está dentro do conceito da Páscoa judaica, a comemoração judaica lá do Êxodo. Então a grande figura da Páscoa judaica, ela não é o coelho, ela é o cordeiro. A grande figura da Páscoa é o cordeiro, a grande representação bíblica de um cordeiro. Tanto o próprio cordeiro que aparece na Páscoa judaica, que fala só de alguns deles, alguns símbolos rapidamente, como os próprios pães asmos que aparecem também, todos eles apontam para Cristo, são a tipologia onde, como nós vamos ver na palavra de Deus, que Hebreus 10:1 vai dizer que as coisas, antes elas são sombra, as coisas passadas são sombra das coisas futuras. Então nós vamos entender que tudo isso eles são uma tipologia, são a sombra, são uma projeção, uma representação do que Deus faria, a redenção do seu povo através de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, como disse João, que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro que é na tipologia do Cordeiro pascual, que Paulo usa aqui em 1 Coríntios, ele é esse Cordeiro. Então, os próprios pães asmos que aparecem lá na instrução da Páscoa, eles apontam para Cristo como o pão da vida, aponta para Ele como aquele que em sua vida nos deu vida. Então, as próprias, também outra que aparece lá, interessante, que é as ervas amargas, que ele representa o sofrimento. Lá, quando Israel comeu as ervas amargas, eles entendiam que isso representava, tanto o sofrimento deles de escravidão no Egito, o tempo que eles ficaram, mas isso projeta para a ideia do amargo do pecado. Aquilo que o pecado produz, os seus efeitos, que Cristo, assumindo todos eles sobre a sua pessoa, nós vamos ver isso representado principalmente quando ele toma o vinagre, o amargo, o fel do pecado, que ele assumiu em nosso lugar. Então, que o sofrimento, as consequências do amargo que o pecado produz. Então, as ervas amargas, assim como a morte de Cristo, todo o seu sofrimento representa esse peso do pecado sobre as nossas vidas. Então, a morte de Cristo, quando nós dizemos que a ideia é que a salvação é pela graça, mas que custou um alto preço de sofrimento que ele pagou por nós. Isso foi doloroso, isso foi custou a sua própria vida. Então são alguns elementos da própria Páscoa judaica que eles em si não são a Páscoa que nós podemos dizer que representa o Cristo, representa a nossa Páscoa. Mas a Páscoa judaica, elas são elementos que projetam a tipologia, como quase no Antigo Testamento, ele vem para mostrar, trazer sombra para a gente entender a realidade do Novo Testamento, que é o próprio Cristo. Então, essa Páscoa, que às vezes as igrejas, nós erramos tanto em achar que não, a Páscoa do chocolate e do ovo não é a Páscoa verdadeira do que o cristão deve comemorar, e sim a Páscoa do Cordeiro judaico. Não, essa Páscoa também, ela teve seu cumprimento no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu cumprimento foi em Cristo. Para nós, ela é nós voltar a judaizar o Evangelho e querer comemorar o Cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas. Isso nós estaríamos voltando atrás, porque todos esses elementos apontam para a pessoa de Cristo e para a sua obra que ele faria em favor da redenção do ser humano. Assim como o Cordeiro libertou, através do Cordeiro, Israel foi poupado da ira de Deus sobre o Egito, assim também a morte de Cristo no Calvário nos poupa, nos livra da justa ira de Deus
que nós merecemos pelos nossos pecados. Se nós estamos hoje em Cristo, é porque Ele pagou esse preço. Como a gente falou na teontologia, a sua justiça, Cristo, pagou o preço justo ao Pai que nós transgredimos contra Ele. Então a nossa transgressão são paga exatamente na pessoa de Cristo, nesse Cordeiro que derramou seu sangue para nos salvar. Então Ele é a grande representação, o Cordeiro, a grande tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo, como João fala muito, o próprio João Batista, o Evangelho de João fala muito, toda a Bíblia fala muito sobre essa tipologia do Cordeiro representando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dar uma analisada rápida sobre esse Cordeiro da Páscoa lá do Êxodo 12. A gente não vai ler tudo, irmão. A gente vai ler só alguns para que seja mais prático. Os irmãos com mais detalhe podem ver o assunto com mais tranquilidade. Bem, o Cordeiro da Páscoa, ele tinha algumas características que distinguia ele, distinta, que aparecem elas na pessoa de Jesus Cristo. Como eu falei que o Cordeiro ele é a tipologia do Cristo, assim também as características do Cordeiro aparecem elas evidentes na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro é do capítulo 12, o verso 5, que diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, ao qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Será sem mácula, sem defeito, sem mancha, que representa, que aponta para a ideia de sem pecado, sem defeito algum, a ideia de realmente puro, perfeito, a ideia de perfeição. Nós vamos ver que Jesus aparece essa característica na própria pessoa de Jesus, tanto dita por ele, como dito pelo próprio Pilatos. Então Jesus, em João 8, 44, 46, Jesus diz: quem me convence que eu tenho um pecado? Eles se colocando como esse cordeiro que não há nele pecado algum. E aí Pilatos, em João 18, 38, diz que Pilatos diz: eu examinei ele e não achei nele culpa ou crime algum. Ele é perfeito, não tem nele defeito algum, representando esse cordeiro imaculado que diz Pedro que ele é esse cordeiro imaculado, o qual pagou o preço realmente da nossa redenção. Então essas características aparecem na pessoa de Jesus. Outra característica do cordeiro, algo que acontece ao cordeiro, é a questão dos cordeiros ser a ideia da voluntariedade. Ainda que o cordeiro necessariamente ele não é voluntário à morte, mas é o único animal que ele se torna mais manso nessa ocasião, enquanto vai ser sacrificado. E o próprio Jesus mostra nessa disposição que ele diz: ninguém tira a minha vida, mas a mesmo dou para depois tornar. Ninguém levou ele para a cruz do Calvário, ele se deixou ser levado por amor à sua aliança e amor às nossas vidas. Então foi isso que ele fez. E por último, o cordeiro deveria ser morto. Esse cordeiro deveria ser morto. Então, se nós observarmos principalmente em João 19,16, Pilatos pega ele e diz: entrega-o para que ele seja crucificado. Então Jesus, essas características que aparecem do cordeiro, elas são cumpridas na pessoa de Jesus, exatamente para nós entendermos que o cumprimento daquela Páscoa lá apontava para essa que é a pessoa de Jesus Cristo, o qual Paulo diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. É isso que Paulo está levando para que nós entendamos. Então esse cordeiro da Páscoa, ele assume as características do próprio Senhor Jesus. Segundo, o próprio Jesus, na observância da Páscoa, ele mostra ela e mostra como seria a igreja, comemoraria essa Páscoa depois da sua morte. Vamos ler Mateus 26, 29.
26 ao 29. Verso 26. Quando comia, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu ao seu discípulo e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Em que ocasião Jesus fez isso? Na Páscoa. Estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Mateus 26, 26. Verso 27. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que desde agora não bebereis deste fruto da vida até o dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui Jesus, nos elementos da ceia, ele agora sendo o cumprimento da Páscoa, o discípulo não celebraria mais a Páscoa judaica, mas agora, através do pão e da ceia, lembraria da verdadeira Páscoa que ocorreu no sacrifício de Jesus Cristo. O pão e o cálice da nossa ceia, que representa o quê? A nossa redenção, o preço pago justo a Deus, que nos livrou, assim como aquele cordeiro, nos livra não só do Egito, mas da nossa própria condição de sermos inimigos de Deus e trazidos para o seu reino para serem adotados como filho. É esse o sentido que Jesus dá ao discípulo, ao eles agora serão instruídos a comemorar o que nós fazemos uma vez por mês aqui, que é a ceia do Senhor. Ao fazer isso, o pão e o cálice representam a obra do Calvário a nosso favor. É claro que quando você aponta ela para a Páscoa judaica, você enriquece isso de detalhe, porque você entende que, assim como Israel era escravo do Egito, assim nós somos escravos do pecado, e através dele nós fomos libertos do pecado. A ira de Deus que estava sobre todos os homens, mas nós fomos poupados. Por quê? Pela sua graça, mas que teve um alto preço de um cordeiro imaculado que morreu em nosso favor. Essa é a ideia da Páscoa, à luz do Novo Testamento. Ainda, também a Páscoa, irmãos, à luz do Novo Testamento, para a gente ser mais prático um pouquinho, ela tem característica de substituição. Vamos ler Êxodo 12, 27? Então direis, vou ler o 26, e acontecerá que, quando os vossos filhos lhe disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então nós vemos o texto aqui em que eles foram poupados. Por quê? Porque havia sangue nas ombreiras da porta. E do verso 7, no capítulo 12, havia sangue nas vergas das portas, e aonde tivesse aquele sangue, eles seriam poupados, porque alguém já tinha pagado o preço, alguém já teria ali sido substituído por aquele primogênito. Aí o primogênito de Israel não morreu nenhum. Todo o primogênito do Egito morreu, mas dos filhos de Israel nenhum morreu. E aí isso aponta para a morte substituta de Isaías 53, do nosso Cristo, que Pedro vai falar na sua primeira carta, capítulo 2, verso 24. Leia comigo, 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. A ideia de Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui entra a ideia do cordeiro substituto, o Cristo que assumiu o meio do seu lugar
para que nós pudéssemos realmente entender que Ele é o nosso substituto, que cumpriu a justiça de Deus para as nossas vidas. Por isso, quando nós nos achegamos a Deus, confiamos não na nossa justiça, mas na dele, porque Ele pagou esse preço nos justificando, não só pagando os nossos pecados, mas nos tornando aceitos diante do Pai, nos tornando aceitos diante dele. Então, Ele tem caráter principalmente de substituição, e tem caráteres redentores, ainda em Pedro aí, 1,18, diz o 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Então nós vamos ver aqui a caráter de redenção, de pagar um preço. Ele foi pago, o preço, como diz a Bíblia, não foi com ouro nem prata, mas com um precioso sangue de Cristo. Esse precioso sangue de Cristo, que é muito mais valioso do que ouro e que prata, foi o preço da redenção minha e sua. O preço que Cristo pagou para nos redimir. Então, a Páscoa tem, não podemos esquecer, principalmente, o seu grande efeito é a redenção. É a redenção de Israel que apontava para a redenção da igreja, para a redenção daqueles que estão em Cristo Jesus. O Cristo que redimiria, o Cordeiro que redimiria o seu povo através do sangue. Como diz Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão, não há redenção, não há pagamento pelo pecado. O texto também, irmão, fala que traz características ainda, que a morte, que a Páscoa, que é a ideia do Cordeiro, ela também tem princípios de propiciatório, de tornar favorável, de efetuar uma reconciliação realmente com Deus. Como eu falei, no Egito, era a ira de Deus sobre, era o Deus irado sobre o pecado que iria punir com a morte, que é o castigo, como diz Romanos, diz que o salário do pecado é a morte, é o preço de um Deus irado que vem para fazer justiça, e a justiça era a morte. E os israelitas foram livrados através do sangue. Então essa propiciação trouxe para cá a ira de Deus, desse Deus santo, através de um sacrifício que propiciou, placou essa ira de Deus contra, e fez com que eles poupassem, daí a palavra Páscoa, poupasse, passasse por cima e não punisse eles. Então tem toda essa característica. Então por isso que nós somos aceitos, encontramos o favor de Deus, como diz João no seu evangelho, na sua carta, a primeira carta, que ele diz: filho, não peque, mas se pecar, tem um advogado para com o Pai. Ele é o quê? Ele é propiciação pelos nossos pecados, também diz João na sua carta. Esse advogado, tanto que intercede por nós, mas esse Cristo, que é advogado, também foi a propiciação pelos nossos pecados. Então, por isso que somos aceitos diante de Deus, favorável. Somos aceitos dessa maneira porque Ele tem todas essas características de propiciação. Então, em suma, ainda que aparece, principalmente, o grande princípio da Páscoa, o primeiro dele que aparece, é a doutrina da graça. Israel é liberto do Egito, não porque Deus achou neles alguma coisa de boa, ou que Deus eles merecessem isso, mas como diz Deuteronômio 7, eles não foram, Deus não viu neles bondade, mas Deus, na sua graça, no seu amor, a sua aliança, Deus fez isso. Vamos ler Deuteronômio 7:10?
Deuteronômio 7, do 7 ao 10. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior do que todos os outros povos, pois vós eras menos em números de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou como um forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel. Fiel o quê? O contexto, sua aliança, o seu juramento, e que guarda o conserto e a misericórdia, até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, baseado na sua misericórdia e na sua fidelidade, a sua aliança, Deus fez isso, livrando eles da escravidão do Egito e poupando eles, né, da ira, sendo punidos seus próprios pecados. Né? Então, a Páscoa tem toda essa característica. Né? Então, em suma, a Páscoa ela traz todo esse conceito tanto de libertar da escravidão, né? Assim como Israel é libertado da escravidão, nós, na pessoa de Cristo, fomos libertados da escravidão do diabo, do mundo e do próprio pecado. Né? Ele nos libertou disso. Ela tem característica de expiar nossa culpa. Né? Ela também nos mostra que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário propicia diante de Deus aplaca a ira que Deus conta os nossos pecados, que quando nós nos apresentamos a Deus, não aparece mais em nós um Deus irado para nos punir, porque há uma cobertura, há um sacrifício que nos torna aceitável diante de Deus, que é desse Cordeiro de Cristo Jesus, né? E com uma substituição que a gente já falou, né? E a redenção dos nossos pecados, que é a grande marca do Êxodo, que é a redenção, né? Um ato redentor, né? De Cristo na cruz do Calvário. Tudo isso, eles são preanunciam o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Agora vamos voltar para o texto de Coríntios, que eu não esqueci dele não. Então, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, né, a igreja de Corinto é uma igreja que tem todo tipo de permissividade dentro dela. Esse capítulo aqui trata principalmente, né, onde Paulo está tratando do assunto. O contexto aqui é que a igreja está vivendo como se vê, o mundo se vive. A igreja está vivendo de maneira em que o que ela está praticando, Paulo diz que nem os ímpios, nem os pagãos praticam isso. Ela está sendo influenciada por todo o sistema pagão, em que ela está vivendo pior do que os próprios pagãos que estão lá fora. Né? E Paulo fala aí no versículo 6, diz: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Uma das coisas que a Páscoa tem na sua essência é a ideia dos pães serem os pães asos, não ter fermentação neles. O fermento na Bíblia representa a presença do pecado, a presença do mal é a presença do pecado. E Paulo diz que um pouco de pecado, um pouco de fermento, ele leveda toda uma massa. O que Paulo está dizendo é que o pecado tem um poder de influenciar, de contaminar uma igreja, que alguém diz assim: mas o pecado do irmão não pega em mim. Não pega, mas influencia. E isso gera com que uma igreja que era nesse caso de tolerar todo tipo de permissividade, todo tipo de que se acontecer. O problema da igreja de Coríntios não era por eles ter na sua igreja alguém que cometia adultério ou ter pecado, não era o maior problema aqui. O maior problema aqui era que a igreja sabia disso e ninguém tomava nenhuma atitude de discipliná-los. Todo mundo estava na ideia do paz e amor com o pecado. Isso estava contaminando, gerando que a igreja cada vez mais orgulhosa e mais inchada disso, que é a grande preocupação do apóstolo Paulo. E aí o que é interessante é que Paulo diz: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento. Paulo está falando da ação dele estar em Cristo, mesmo que eles estavam sendo influenciados pelo pecado, mas vocês são massa sem fermento, gerado em Cristo. Ele fala: porque Cristo
nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Aqui está a prática, irmão, um exemplo da autopraxia do que a gente entender a mensagem da obra de Cristo do Calvário, ou quando se falar de Páscoa, ou quando nós falarmos na ceia do Senhor. Como nós aplicamos isso à nossa vida prática. Paulo está exortando a igreja, levando à igreja a exortação deles punir o erro dentro da igreja, lembrando, quando ele diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, está todo o contexto que eu já falei aqui atrás. O valor da Páscoa, que ela tem característica de redenção, que ela é alguém que foi um cordeiro que substituiu com um preço de sangue. Para quê? Para nos fazer povo seu, limpos, separados. Todo o peso do pecado, a amargura das ervas do pecado, Cristo pagou na cruz do Calvário. E Paulo está dizendo, lembre-se que do sacrifício de Cristo, da redenção operada por Ele, que Ele está relacionando aqui a Páscoa, ou alguma tradução diz o Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por cada um de nós. Aí ele vai dizer, pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o apóstolo Paulo orienta a igreja que está vivendo totalmente em pecado, em permissividade, cada um fazendo, e não há nela nenhum temor diante disso. A igreja é uma igreja que foi abençoada nesse sentido de ter muitos dons, de ter muitas operações no meio dela, mas se torna influenciada por esse fermento, que é o pecado, ao ponto de ela se tornar orgulhosa, de maneira que nem disciplinar aqueles que estavam agindo no erro. E aí Paulo, que usa muito essa ideia de pergunta, né, no texto, que ele fala que como que eles, entendendo que foi pago um alto preço por eles, que um cordeiro substituiu, que eles foram poupados da morte, né, que os seus pecados foram pagos em Cristo, eles ainda estão deixando que o pecado cada vez mais fermente eles. Ele fala, limpai disso. Mas ele não está falando que ele limpar e que alguém pode se limpar do pecado sozinho. Ele fala, vocês já estão limpos. Olha, observe o verso 6. Mas sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O 7. Limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Paulo está falando aqui da ideia do fermento velho, a ideia da vida, da maneira que vivia, da sua natureza antes de Cristo, da obra de Cristo na sua vida. Ele fala, agora vocês não foram chamados para viver assim, como diz Pedro na sua carta. Vocês foram comprados como precioso sangue de Cristo. Não é para viver mais do mesmo jeito. Houve um alto preço que Deus nos redimiu exatamente dessa condição para que nós pudéssemos viver para Ele. Assim é que Paulo exorta a igreja com esse sentido. E é o que eu quero deixar para a igreja, que ao lembrarmos da Páscoa, ao lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ao nós tomarmos até no dia da ceia o cálice, né, e o sangue, não podemos esquecer, irmãos, que não cair num erro, que às vezes as pessoas caem, de entender quando a gente fala tanto de natureza pecaminosa, irmão, mas a gente é falho, a gente peca todo dia. Sim, a gente peca todo dia, mas não somos mais esse fermento velho. A velha vida tem que se passar. É nova vida, nova criatura. Ele diz, você está sem fermento. Lembra o que Jesus disse para Pedro? Que se eu não me lavar, você não tem parte comigo. Ele fala, então me lava todo. Não, você já está limpo. Pela palavra que eu tenho pregado. Basta simplesmente os pés. E nós somos lavados todos os dias pela pregação da sua palavra. Todo dia elas vão nos orientando. Mas nós já fomos limpos pelo sangue de Cristo. Nós todo dia estamos sendo trabalhados por Ele, pela pessoa do Espírito Santo, como foi se falado, mas nós já fomos limpos por Ele. Nós já foi pago esse preço de sangue pela nossa vida. E é esse todo o sentido da nossa Páscoa. Por isso, irmãos, a nossa ideia de Páscoa, ela deve sempre apontar, glorificar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que aparece em Gênesis e é o Cordeiro que fecha o Apocalipse. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração? Com sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Deus, somos gratos a Ti, Senhor,
pela Tua graça, pela Tua eterna redenção sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, nessa manhã, Senhor, louvamos, Senhor, o Cordeiro, que desde o Gênesis, Senhor, que aparece no Apocalipse, como João viu, Senhor, no meio, Senhor, do trono, ele não viu, Senhor, um leão, ele não viu, Senhor, nenhum animal extraordinário, mas a Bíblia diz que ele viu o Cordeiro, que foi morto e que reviveu, Senhor, que ele comprou com seu sangue, Senhor, povos de todas as nações, de todas as tribos e línguas, Senhor, ele efetuou a eterna redenção a nosso favor. A nossa vitória, Senhor, sobre o mundo, sobre o pecado, está, Senhor, nesse Cordeiro, Senhor, imaculado, incontaminado, Senhor, que venceu. É ao Cordeiro, Senhor, que a Tua igreja glorifica, é ao Cordeiro que João fala tanto, Senhor, na Sua palavra, e é o Cordeiro que no final de todas as coisas é entregado tudo a Ele, Senhor. Tudo a Ele, Senhor, porque tanto os anjos, Senhor, como os serafins, como os anciões do céu, os animais, o diziam que Ele é digno, é o Cordeiro, porque Ele é digno de toda adoração, porque Ele comprasse com seu sangue a gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. É esse Cordeiro que nós adoramos, Senhor. É esse Cordeiro que nós engrandecemos o seu nome. A nossa Páscoa, Senhor, nossa representação, não tem nada a ver com coelho, Senhor, não tem nada a ver, Senhor, com ovos, mas tem a ver, Senhor, com o sangue de um Cordeiro inocente e contaminado, Senhor, que morreu pelos nossos pecados. A Ele, Senhor, que nós não merecíamos, que é pura graça Tua, Senhor. Que Tu fizeste isso, Senhor, quando diz a Tua palavra que nós não merecíamos, que nós merecíamos o Teu castigo justo, Senhor, sobre as nossas vidas. Mas pelo amor à Tua aliança, Tuas promessas, Tu, Senhor, enviaste este Cordeiro, Senhor, para morrer pelos nossos pecados, que voluntariamente se entregou, Senhor, em sacrifício, e diz a Tua palavra que em sacrifício de cruz, Senhor, padecendo pelos nossos pecados e nos dando, Senhor, o poder, Senhor, de podermos chamar a Ti, Senhor, de Pai, de sermos Teus filhos, Senhor, e cordeiros de Cristo Jesus. Senhor, a Ti louvamos e a Ti engrandecemos o Teu nome, que possamos, Senhor, reconhecer cada dia que nós não somos, Senhor, mais deste mundo, que nós não somos, Senhor, mais esse fermento velho, mas que somos nova criatura, que Tu pagou o preço, Senhor, não para nós viver mais na mesma maneira, na mesma vida, com os mesmos costumes, mas Tu pagou esse alto preço, Senhor, para nos transformar, para fazer diferente. A mesma graça que cremos que nos salvou, é a mesma graça, Senhor, que nos faz novas criaturas com novos hábitos. Por isso possamos, Senhor, tirar, Senhor, toda essa influência do mundo, do pecado que contamina a Tua igreja, que possamos lembrar, Senhor, da Tua redenção por nós, na cruz do Calvário, Senhor, e ela possa ser base para que nós possamos nos purificar, para que nós possamos, Senhor, olhar para o que Tu fizeste na cruz do Calvário em nosso favor e podermos, Senhor, dizer não ao pecado, dizer não a todas essas influências que o mundo nos oferece e sermos separados deste mundo, porque para isso nós fomos chamados, Senhor. É assim que nós oramos e acreditamos, Senhor, que veremos face a face esse Cordeiro que se assenta no trono. Naquele grande dia estaremos contigo e Te louvaremos e colocaremos, Senhor, diante de Ti toda a honra e toda a glória que Tu mereces, Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos, não só hoje, mas para todo sempre. Que todos confirmem dizendo amém. Amém. 15h15, lá no velório, no cemitério de Vicente de Carvalho. Deus abençoe, queridos. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.